o trabalho social. E em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o lado das próprias forças, ora e serve. Neste momento, então, vamos fechar os nossos olhos e vamos respirar profundamente, serenar a nossa mente, o nosso coração, agradecer pela oportunidade de estar aqui, pela oportunidade de aprender, de evoluir e principalmente, acima de tudo, agradecer por cada uma das provas que por todo o apoio espiritual que nós recebemos, por todo o presente que nosso Mestre nos deixou. E que assim possamos, com o apoio da espiritualidade, cada vez mais aprender, cada vez mais sentir, e assim possamos praticar a caridade junto de nossos irmãos. Por tudo isto, Senhor, lhe agradecemos, que assim seja. Então, nesta noite nós teremos a palestra com a Tuti. Seja muito bem-vinda, Tuti. E vamos tratar então sobre a Páscoa. Muito obrigada. Muito prazeroso estar aqui nessa casa de luz, de amor. Que possamos ter na noite de hoje bons entendimentos e boas ideias para nós renascermos agora com a época da Páscoa. Então, a Páscoa, ela já remonta muitos anos no nosso planeta. Muitos séculos já se passaram e a Páscoa vem sendo uma comemoração de muitos povos. Nós lembramos da Páscoa por esses dias tão deliciosos, né? Pelos chocolatinhos de Páscoa, pelas reuniões em família, pela união num objetivo muito grande de podermos pensar justamente no renascimento. Então, lembrando um pouco dos povos mais antigos, na época do Êxodo, quando os judeus escravizados no Egito saíram, estavam se preparando para sair do Egito, eles também estavam justamente nessa semana de Páscoa e eles se preparavam para este momento tão esperado. E na casa dos judeus, comumente, eles faziam o seguinte: eles compravam, adquiriam ou escolhiam um cordeirinho, e este cordeirinho ele convivia com a família por uma semana. E nesta semana ele era como um membro da família. Ele era amado, ele participava dos momentos da família, mas no final de uma semana ele era sacrificado. E este sacrifício do cordeirinho, ele tinha um propósito. Ele tinha justamente o significado do desapego. Vejam só, que forte isso, né? Você se afeiçoa a um bichinho, você trata como membro da família e depois esse bichinho ele é executado, ele é sacrificado. E a família, ela se alimentava desse animalzinho.
Mas também o propósito desse sofrimento estava ligado ao desapego, como um sacrifício. Então eu me apego, eu amo e depois eu deixo, eu liberto, eu faço com que este bichinho vá para o reino de Deus. Que interessante isso, né? E um outro aspecto que é ligado também aos hebreus, que eles se preparando então para fazerem a saída do Egito, um anjo fazia um sinal nas casas em que a família iria ir embora junto com Moisés na travessia do Mar Vermelho. E nesta ocasião, as famílias então que eram escolhidas pelo anjo, elas faziam aquele pão para levarem junto como alimento, mas não dava tempo de fermentarem o pão, porque eles tinham pressa, eles tinham que assar o pão para levar, para ter o alimento no caminho. E depois, né, a tradição judaica, ela leva isso junto, ela traz essa tradição que na semana da Páscoa, por uma semana, não se come nem se bebe nada fermentado. É uma tradição que se perpetua. Mas a tradição que se perpetua não é pela tristeza. Não é pela tristeza da escravidão, não é pela tristeza do cordeirinho que foi sacrificado, e nem tudo aquilo que o povo passou até chegar nessa nação judaica. Mas sim se comemora a libertação. Então, o significado da palavra Páscoa vem do vocabulário hebraico passar, que significa passar por cima. Então, o anjo ia lá, ele fazia o sinal naquela casa, aquela família poderia acompanhar o êxodo, e na casa seguinte não. Então, o passar por cima deu origem à palavra Páscoa. E no vocabulário, passar, que significa passagem. Para os gregos, eles comemoravam na semana da Páscoa, e todo o hemisfério norte, pelo início da possibilidade da plantação, né? Porque o inverno rigoroso já havia passado, então eles podiam arar o solo, eles podiam então começar as festividades de Páscoa no sentido de ter esta fertilidade. E aí foi que eles encontraram o coelho como um animal que pudesse expressar esta fertilidade. A fertilidade do solo, a fertilidade dos bons sentimentos. E o coelhinho da Páscoa, ele vem para iluminar um pouco esse momento para as crianças, né? Quem não gosta de doce. Mas o significado maior da Páscoa a gente encontra justamente em Jesus Cristo, no Evangelho de Jesus e nas passagens dos 3 anos que Jesus então divulgou o Evangelho de Jesus. A Páscoa judaica também, ela tem 2 eventos bem gloriosos, sob a liderança de Moisés. A libertação do povo, então, judaico da escravidão egípcia, até chegarem na terra natal. E com a libertação, a organização da nação judaica, a organização da religião, através dos 10 mandamentos que Moisés, no caminho da saída dos hebreus do Egito, recebeu de Deus para poder conduzir esta multidão de pessoas até a nação de origem. A Páscoa católica, a Páscoa cristã, que é festejada pelas igrejas romana e ortodoxa,
refere-se justamente à ressurreição de Jesus após a sua morte na cruz. Instituída a partir do século II depois de Cristo, no Concílio de Nicéia, no ano de 365, foi estabelecido que a Páscoa católica não poderia coincidir com a Páscoa dos judeus. Então, só alguns dados para a gente poder chegar na Páscoa e o Espiritismo, que é a nossa reflexão da noite de hoje. Nós espíritas e o Espiritismo kardecista, ele respeita os demais credos, as demais comemorações, sem se opor de forma nenhuma à maneira como cada religião comemora este momento da Páscoa. No entanto, nós espíritas, nós relembramos, este é um momento significativo, relembramos e refletimos sobre essa passagem tão linda e tão especial que nutre, até hoje, vai nutrir sempre a humanidade com o cristianismo. Para a doutrina espírita, nós então temos o legado de Jesus, os preceitos do Evangelho, como guia e modelo para a humanidade. Ele representa essa perfeição moral, a maior que a gente tem como ser encarnado, que ele veio aqui, materializou-se na carne, para justamente poder conviver com os outros encarnados e poder trazer essa história de amor. A liberdade conquistada pelo povo judeu e outros povos no planeta, ela merece ser lembrada e ela merece ser trabalhada, porque a libertação maior que nós desejamos para nós, nós precisamos desejar para o outro. Se nós vivêssemos justamente no preceito de fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, nós não precisaríamos de outro tipo de lei, nem do poder judiciário, de lei alguma, porque o respeito seria o mandamento maior, o amor, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim. Então, o caráter divino dos 10 mandamentos traz Moisés para a história da humanidade como a primeira principal referência. A segunda referência é Jesus. É como se Moisés, e literalmente Moisés veio, ele abriu um caminho com muito trabalho, porque Moisés poderia ter ficado como príncipe que ele era, pois ele foi adotado por uma princesa egípcia. Mas ele sabia que ele tinha uma missão. Então vem Moisés resgatar esse povo da Judéia, da escravidão, e depois de 1.500 anos, 2.000 e poucos anos, eu não tenho a ideia certa, veio Jesus para solidificar tudo aquilo que os 10 mandamentos trouxeram, mas principalmente para nos ensinar o amor. Porque até então, o amor ele estava muito longe da relação entre as pessoas. Algumas pessoas tinham esta expressão maior do amor, mas Jesus veio dizer que justamente isso seria possível que nós humanos pudéssemos aprender. E a terceira revelação, nós sabemos que é o Consolador prometido, que já a seguir vou falar o que Jesus prometeu na última ceia. Então a ressurreição do Cristo, ela representa a vitória da morte do corpo físico, porque Jesus trouxe a imortalidade do Espírito. E anuncia, sem sombra de dúvida, a imortalidade e a sobrevivência, então, do Espírito. Jesus
ficou na Terra por 33 anos reencarnados, todos sabemos, né? E este legado maior que ele deixou, ele constituiu em 3 anos. Então, ao nascer do 30º ano depois do nascimento dele, e ele saindo do deserto da Judéia, junto com Batista, ele foi para a cidade de Cafarnaum, e lá ele descansou, e na beira do Tiberíades ele encontrou com 2 pescadores, Simão e Tiago, se não me falha a memória, mas já vou dar uma olhadinha aqui para ver se é isso mesmo. Desculpa, Simão e André, filhos de Jonas. Foi com esses 2 que assim houve uma reciprocidade de sentimentos, e naquele dia o céu estava radiante, e Jesus, envolto na grande missão que o trouxe para o planeta, ele iniciou o contato com os 12 apóstolos. Os 12 discípulos que seriam foram a grande equipe de Jesus para esta finalidade da divulgação do Evangelho. Então, os filhos de Jonas, Simão e André, de pronto aceitaram o convite para estarem com Jesus na divulgação do Evangelho. E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, e disse-lhes: desejei muito comer convosco nesta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não a comerei, mas até que ela se cumpra no reino de Deus. Então Jesus sabia que após os 3 anos de peregrinações, de comunhão com os discípulos amados, onde todos foram gradativamente convivendo e constatando o amor nesta vinculação tão forte, Jesus sabia que havia chegado o momento. E para fechar este grande círculo desta convivência maravilhosa, e que nós devemos o agradecimento a cada segundo da nossa vida, Jesus fez então essa reunião e trouxe como se fosse um resumo de tudo aquilo que Jesus falou nesses 3 anos de peregrinação. Em dado momento, Jesus falando que ele iria partir, que ele não ficaria mais muito tempo com eles, que a saída dele da vida estava próxima, mas que ele reiterava o amor que ele sentia por eles, e ele tinha percebido o quanto que esses discípulos tinham se vinculado a ele nesta grande missão. E houve uma pequena discussão entre alguns discípulos, no sentido de quem ficaria sendo o maior na divulgação do Evangelho. E Jesus contrapôs, ele disse que todos tinham capacidade de difundir a doutrina espírita, a doutrina cristã, e nesta dissidência que houve, o mal-estar acabou pairando neste momento. E este mal-estar, ele veio porque os apóstolos estavam muito comovidos, eles não queriam perder o Mestre. Eles não queriam deixar de conviver com o Mestre. Mas o Mestre reiterava, falava que o mundo, que o reino não era deste mundo, que ele iria para o reino do Pai, e que todos nós, gradativamente, iremos também. Ele falava da imortalidade, portanto, da alma.
e que o nosso mundo verdadeiro não é este que vivemos materialmente, mas sim um mundo na espiritualidade. Esta é a nossa casa. Até que para Jesus quebrar um pouco aquela situação de mal-estar, ele muito humildemente ele foi lavar os pés dos apóstolos, entregando a nós mais uma lição de simplicidade, de humildade, de benevolência, e que ali não existia uma hierarquia. Todos estavam juntos, ele trabalhava em equipe. Né? Olha que bonito isso. E quantas empresas, né, fazendo um breve parênteses, trabalham nesse sentido, de estarem olhando para todos os componentes, todas as pessoas que participam como uma grande equipe. E Jesus, que veio justamente expressar que o reino dele não era aqui, e sim ao lado do Pai, ele contrapôs uma ideia muito presente naquela época, e não que hoje seja diferente, de que naquela época os reis, eles construíam suntuosos palácios, as pessoas abonadas construíam suntuosas casas, as mulheres se vestiam de muitas joias e tecidos valiosos. Então, o rei, ou as pessoas abonadas, elas tinham naquela época aquele estereótipo. E imaginem para Jesus como foi difícil trazer que o reino não era aquele. O reino era de simplicidade, ele era de amor, ele era de companheirismo, ele era de ajuda mútua. Então ele precisou falar para os discípulos desta possibilidade, que nós sejamos servidores, como ele estava sendo. Ele estava servindo aos apóstolos dele, mas ele estava servindo ao Senhor. Então, mais uma lição. E ele disse também: todos que partilharem conosco, através dos tempos, deste pão eterno e deste vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo dos nossos destinos. Jesus falava através de metáforas, e ele falou assim durante os 3 anos, porque a compreensão desta doutrina, que até hoje às vezes a gente se depara, né? Será que eu compreendi bem o que Jesus disse? Será que eu aplico bem no meu dia a dia aquilo que consta no Evangelho, nesse Evangelho de luz, de amor, que ilumina a nossa caminhada? Então, as metáforas, elas ajudam muito a gente a fazer um entendimento por uma outra via, não só pela comunicação oral. Né? Então, ele disse que o pão é justamente o Evangelho, porque ele nos nutre, ele nutre o nosso espírito. E o vinho, ele significa o espírito renovador. Então, que o pão e vinho sejam esses alimentos, que eles possam ser identificados por nós com esta função que Jesus tão sabiamente, porque a alimentação era mais ou menos baseada nisso, pão e vinho, justamente para que a gente possa lembrar do significado de cada um deles. Então, o pão é o Evangelho e o vinho é o Espírito renovador. Naquela noite, na última ceia, sintetizando um pouco e comentando sobre os ensinos e orientações de Jesus na última ceia,
Jesus falou que toda a doutrina que ele esteve por 3 anos divulgando no planeta, ela teria um segundo aporte, que seria a vinda do Consolador prometido, que faria com que justamente os encarnados e os espíritos desencarnados tivessem mais uma chance de poder identificar os ensinos de Jesus através das obras de Allan Kardec. Então, está tudo isso à nossa disposição. As leituras, os médiuns que psicografam, as referências que nós temos aqui no Brasil, a codificação kardeciana, que de uma forma tão linda foi acontecendo gradativamente, mas muito rapidamente, porque em 10 anos que Allan Kardec escreveu todos esses livros da codificação, e ao todo, além da codificação, outros livros que totalizaram 10. Então, é justamente esta segunda chance, é como se Cristo estivesse voltado. E se tivesse voltado, será que nós o reconheceríamos? Então, através das mesas girantes, que foi aquele efeito, que é um fenômeno mediúnico, ele foi estudado, ele foi entendido filosoficamente e cientificamente, para que a codificação kardeciana tivesse esse cunho de veracidade. Quando Jesus disse, o maior será o menor no reino dos céus, e que aí houve aquela discussão entre alguns apóstolos, ele quis dizer justamente essa diferença do reino de Deus, tão diferente daquele reinado que muitas vezes nós temos na cabeça, do palácio, das riquezas. E naquela época tudo isso era muito mais, digamos assim, impresso. Existiam os super ricos e os serviçais e os escravos. E assim a humanidade passou por muitos séculos. Não que agora seja totalmente diferente. Ainda nós não podemos entender que a igualdade ela precisa estar presente entre todos nós, porque todos nós somos filhos de Deus. Todos nós somos irmãos de Jesus. Então, como é que nós podemos nos satisfazer numa refeição se outros não têm o que comer? Então, a caridade, ela vem sendo um preceito muito utilizado pela doutrina espírita e por Jesus, para que nós possamos aprender a doar, é sair de nós e doar o outro. Não só a caridade material, mas a caridade moral. Jesus também exemplifica que o maior discípulo é o que se torna servidor. Então ele foi justamente lavar os pés dos discípulos para ele poder expressar ali, então, que ele estava servindo, que ele estava doando. E quantas vezes Jesus, inclusive numa passagem de Judas, durante desculpa, faltou a palavra, o elucidamento do Evangelho, Judas disse para ele, tirou da sua túnica 3 moedas, entregou a Jesus e disse, Jesus, aqui para você poder comprar aquilo, o alimento que vai nos manter. E ele dizia, não precisa, na hora oportuna nós teremos o que comer. E assim aconteceu. A multiplicação dos pães, a multiplicação dos peixes.
Então, todos esses fenômenos que aconteceram naquela época, eles foram, inclusive, construindo e validando tudo aquilo que Jesus dizia e aquilo que ele pregava. E por falar em tudo isso, nós não podemos deixar de mencionar as curas. As curas que ele aqui foi constituindo, favorecendo aquele que estava doente, aquele que estava num momento de cataplexia. E assim Jesus foi trazendo esta vivência do que é possível fazer com o amor. É claro, Jesus é um ser iluminado. Ele é um ser altamente iluminado. Mas ele vem e ele diz: dentro de cada um de vocês existe a centelha divina. E é esta centelha divina que vai fazer com que você entenda que você é filho de Deus. Então você também pode. Você também pode curar uma doença. Você pode melhorar o seu espírito. Você pode fazer uma boa trajetória, uma ótima trajetória aqui neste plano. Mas depende das suas escolhas. Porque tudo isso também envolve o nosso livre-arbítrio. Como nós vivemos no mundo material e em comunicação com o mundo espiritual, muitas vezes aquilo que a gente enxerga tem um chamamento muito maior do que a vida espiritual, que ela está muito reservada dentro de nós e ela está expressa nas nossas relações, através da elucidação do Evangelho de luz. E aí, Jesus anuncia um novo mandamento. Que por ser tão importante, eu vou ler. Ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. E que também vós, uns aos outros, vos ameis. Nisto, todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quem trouxe isso ao nosso conhecimento foi João. João que escreveu. Então, se nós, nessa prática do amor, estivermos nos amando uns aos outros, nós estamos fazendo algo que Jesus fez, veio demonstrar por nós. E o amor, ele é tão importante nas nossas vidas, porque junto com ele nós construímos a fé, junto com ele nós construímos um caminho no bem, junto com ele nós dissipamos os pensamentos negativos. Junto com o amor, nós nos aproximamos e nós conseguimos limpar do nosso interior as dissidências, as más tendências. Mas o amor, ele precisa permanecer e prevalecer. Porque é com ele que a gente se encoraja nos momentos de dificuldade. Lembremos-nos disso, deste mandamento maior. Amemo-nos uns aos outros, como Jesus nos ama. E ele tanto nos ama, que todos sabemos que ele é o governador espiritual do nosso planeta. E em quantos momentos Jesus já nos distanciou, inclusive de guerras, da Terceira Guerra Mundial. Nós estivemos prestes, na década de 50, 60,
a que o planeta passasse por mais uma horrenda guerra, em reunião com todos os governadores dos outros planetas, Jesus estava lá lutando por nós, fazendo com que a gente tivesse mais uma chance de poder vivenciar a paz. Mas esta paz, ela precisa nascer dentro de nós. Esta paz precisa ser o reconhecimento do que eu quero a cada dia fortalecer esta paz em mim e nas nossas relações. Jesus destaca o valor da confiança no seu amor e na sua proteção. E ele fala muito da fé. Confiem nas minhas palavras. Se eu não soubesse o que eu disse para vocês, eu não teria dito. E a fé, ela é a oportunidade gradativa que nós todos temos para que a cada dia estejamos alimentando o nosso ser espiritual. Que a cada dia nós estejamos lendo o Evangelho, lembrando das passagens de Jesus. Porque nós ainda trazemos no nosso perispírito, mesmo reencarnados, uma coletânea de situações vivenciadas em outras vidas e que nós precisamos desse reajuste, nós precisamos dessa evolução, nós precisamos ter uma doutrina que nos guie. E Jesus é essa referência. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ele disse: então, meus apóstolos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E só chegaremos ao Pai quando nós soubermos integralmente aplicar no nosso dia que caminho escolher, qual é a verdade e que vida desejamos ter. Mesmo estando num planeta material, onde sentimos frio, sentimos fome, temos a necessidade de dormir numa casa, mas não é uma boa escolha, não é uma ótima escolha para que a gente firmemente fortaleça a nossa fé por aí? Ele também falou para os apóstolos que Jesus é a videira e nós somos os ramos. Se nós nos separarmos da videira, nós não conseguiremos sobreviver, porque o galho morre, né? Nós sabemos que nós também morreremos um dia, o nosso corpo físico, mas o nosso espírito, ele precisa estar ligado à videira, ligado a Jesus e a Deus, para que a gente se mantenha firme no caminho da fé, no caminho da verdade, no caminho da vida. E Jesus também falou do valor da prece. A prece que nos conecta com a espiritualidade. A prece que faz com que nós limpemos os nossos pensamentos e escolhamos palavras melhores, sentimentos maiores e a conexão com a espiritualidade. Então Jesus, quando finalizou então a última ceia, ele foi para o horto orar, o horto florestal, o horto florestal, desculpem a gafe. Ele foi para o horto das oliveiras, ele foi orar. E junto com ele, 3 apóstolos foram juntos. João, Pedro e Tiago Maior. E quando lá chegaram, Jesus disse a eles: eu vou me distanciar de vocês para que eu possa me concentrar e me conectar com Deus. Eu preciso, nesse momento, me fortalecer, porque ele sabia que estava chegando a hora da crucificação. E os apóstolos, eles estavam tão
perdidos em tantos sentimentos ambivalentes. Imaginem, né? Quando um ser querido da gente diz assim: olha, a minha partida está próxima. Mesmo a gente sabendo, acreditando fielmente na imortalidade da alma, na sobrevivência do espírito, na vida espiritual, e tudo aquilo que a gente vai dar continuidade ao que estamos aprendendo aqui, traz para a gente um descontrole, não é? E aí, os apóstolos estavam nessa condição espiritual, e Jesus, muito conectado com Deus, e os apóstolos adormeceram. Até que, então, chegaram os soldados romanos e aprisionaram Jesus, e Judas denunciou o mestre. E aí essa cena, ela é comovedora, né? Traz pra gente assim uma tristeza muito grande. Mas Jesus não quer que a gente fique preso nessa tristeza. Jesus deseja de nós o entendimento do sofrimento. O sofrimento que Ele passou. A coroa de espinhos, as flagelações, os açoites, as injúrias que as palavras e que as pessoas diziam para Ele, e Ele foi seguindo até o Calvário. O que significa o sofrimento para nós? Na hora que a gente constata o sofrimento, o que a gente pensa? Quantas vezes que a gente esquece de orar? Quantas vezes que a gente esquece de Jesus, que o sofrimento dele foi imenso, e foi para que ele finalizasse uma missão aqui, para demonstrar a capacidade que ele teve para superar tudo que ele superou, a grandiosidade espiritual que é própria dele, mas e que nós, gradativamente, nós vamos dando sequência nas nossas reencarnações e buscando a evolução. Então Jesus, quando ele já estava preso na cruz, nos momentos finais, anjos vieram estar com ele. Alguns limpavam as chagas e um outro anjo, maior, belíssimo, se aproximou da boca de Jesus, colocou o ouvido na boca de Jesus e Jesus disse: vá salvar Judas. Naquele momento Judas estava se suicidando. E Jesus, esse espírito de luz, não lembrou do sofrimento carnal dele, mas lembrou de Judas, que o havia traído e se arrependido, e ele só pensou no suicídio. E logo que Jesus expirou, então em espírito, Jesus foi buscar Judas em lugares que são horripilantes, que são lugares que, infelizmente, aqueles que se suicida muitas vezes vai. Então nós precisamos valorizar a vida, nós precisamos valorizar todos os esforços que Jesus fez por nós, para mostrar que o Evangelho está aqui. O pão que nós alimentamos o nosso espírito, para que o nosso espírito seja renovado a cada dia. E a imortalidade da alma que Jesus tanto falou foi constatada por Maria de Magdala e a mãe de Jesus, quando foram ao sepulcro e viram que aquela pedra enorme tinha sido retirada.
E de repente Maria de Magdala viu Jesus, se emocionou muito. Jesus estava radiante, belíssimo, sem chagas, sem sofrimento no rosto. Ele estava ali, presente. E Maria de Magdala correu para abraçá-lo e ele disse: não se aproxime, eu só vim para dizer que eu estou vivo. Está aqui o nosso Consolador prometido. Estamos hoje aqui na Casa Espírita justamente através desse Consolador prometido. Façamos sempre o estudo. Ouçamos as palestras. Vivenciamos no dia a dia esse Consolador de luz e de amor que traz os reforços para a nossa evolução. E para finalizar, eu trago os 5 princípios básicos do Espiritismo e que justamente eles precisam, através da fé raciocinada, nós entendermos o que é crer em Deus. Como é que a gente crê em Deus? O que acontece conosco quando a gente diz graças a Deus? Precisamos consolidar Deus em nossas vidas. O Espírito, a imortalidade da alma. A nossa doutrina fala sobre isso, esclarece, e nós temos muitos livros psicografados, inclusive esse livro que se chama Boa Nova, né? Que é psicografado por Humberto de Campos. E logo que Humberto de Campos desencarnou, ele começou a psicografar. E para escrever esse livro, que conta a trajetória de Jesus, ele foi nos arquivos da espiritualidade entender, além daquilo que a gente sabe da história de Jesus, para poder contar em detalhes o que esse livro contém. Então, é maravilhoso, eu super recomendo. A comunicabilidade com os espíritos. Nós precisamos crer numa fé raciocinada que isso acontece. Que não é um milagre, mas é um fenômeno. E que todos nós temos essa possibilidade. Mas o que vai fazer com que a gente desenvolva esta mediunidade é a nossa dedicação. A reencarnação. A reencarnação é uma verdade. E alivia tanto a nossa alma, quando a gente sabe que alguns dos nossos queridos já estão na espiritualidade e eles estão prosseguindo, eles continuam evoluindo. E a pluralidade dos mundos habitados. Então esses são os 5 princípios básicos do Espiritismo e que gradativamente, estudando, entendendo e praticando, nós vamos construindo dentro de nós. Muito obrigada por essa oportunidade e que a reflexão continue por mais esses outros dias, pela semana, pelo ano afora, e que a gente esteja com Jesus no nosso coração. Muito obrigada. Obrigado, Tuti, por essa excelente explanação de hoje. E nesse momento, então, vamos dar início ao nosso passe, fechando os nossos olhos novamente. Onde existe a vontade, a intenção da caridade, existe também a luz de Deus, vos guiando e protegendo para a missão. Onde existe o amor, existe uma corrente de luz, vos guiando para expandir esse sentimento àqueles que precisam.
Muitos são os caminhos para alcançar o equilíbrio, a resiliência, a superação. Não permitam que sejam desviados da missão maior que recebestes e pediste ao encarnar. Lutemos para prosseguir sempre nos caminhos de Deus. Lutemos para prosseguir nos caminhos do conhecimento. Sejamos um ponto de luz para aqueles que se encontram perdidos na escuridão. Onde há amor, há uma legião trabalhando para a evolução. Permitamos a mudança, permitamos o autoconhecimento, para assim encontrar o equilíbrio e disseminar as importantes lições aprendidas àqueles que necessitam de ajuda. A ignorância permitida cega os nossos olhos e nos fazem regredir. A informação é constante para a mudança espiritual e para a mudança de nossas atitudes. Somos movimento, somos evolução, somos a luz vinda de Deus. Não permitamos seguir por caminhos tortuosos, que nos farão distanciar da essência divina. Onde há amor, há esperança e fé para os novos dias. Que os amigos espirituais estejam convosco, assim como Deus permaneça em vossos corações. Que assim seja. A Casa Espírita Luz de Jesus agradece a vinda de todos e que todos tenhamos um bom retorno e uma feliz Páscoa.